Nós vamos trazer agora essa reportagem dessa senhora de mais de 80 anos que passou 27 anos em um trabalho análogo à escravidão, né? Essa idosa que você vê de 82 anos foi resgatada numa casa de alto padrão aqui em Ribeirão Preto. O Ministério Público do Trabalho teve a informação de que a senhora trabalhava como doméstica em condições análogas à escravidão. A idosa trabalhava para uma médica pediatra e para um empresário. A denúncia aconteceu no dia 24 de outubro, 3 dias depois a doméstica foi resgatada e eles são acusados de manter a idosa trabalhando sem salário e sem folgas pelo período de 27 anos. É o que você vai ver nessa reportagem do Cidade Alerta. A casa de muro alto e portão fechado fica numa das principais avenidas de Ribeirão Preto. Os moradores não foram encontrados para comentar o assunto. Foi daqui que essa idosa de 82 anos foi resgatada após 27 anos de trabalho análogo à escravidão. Nós coletamos todas as provas, mas o mais importante também é que não tinha provas de que ela recebeu durante 30 anos. Cadê o dinheiro do aposento, da aposentadoria, do auxílio? Também não tinha. Cadê o registro dessa mulher? Qualquer empregado no Brasil tem esse direito de ser registrado. Cadê a dignidade? Não tinha. A mulher é analfabeta e começou a trabalhar como doméstica ainda criança. Aos 55 anos, se mudou para a residência do casal, uma médica e um empresário. A idosa trabalhava dia e noite, sem receber nenhum dinheiro e direito trabalhista. A partir do momento em que a gente vai conversando, vai reunindo todos os argumentos e conversa com ela, e isso foi muito forte no momento em que nós já tínhamos encerrado todas as colheitas de depoimento e nós fomos comunicar a conclusão do grupo, comunicar que nós tínhamos concluído por trabalho análogo ao escravo e que ela nunca tinha recebido e etc. E aí ela simplesmente suspirou e fez assim, como, sim, realmente, eu sempre trabalhei, eu nunca recebi por isso. Se vocês não encontraram esse dinheiro, eu também não sei cadê esse dinheiro, né? Essa é a médica pediatra Maria de Fátima Nogueira Paixão. O marido é o empresário Hamilton José Bernardo. Essa mulher, que não quer ser identificada, foi vizinha da residência por muitos anos. Ela custa acreditar no que estava acontecendo. Vi poucas vezes essa senhora assim, conversei algumas vezes, eu não fazia ideia que ela passava por isso. Porque quando a gente fica sabendo de uma notícia, os vizinhos não sabiam, eu nunca acreditei nisso. E saber que aconteceu do lado, pertíssimo. A autônoma diz que por várias vezes a idosa pediu ajuda. Ela pedia coisas básicas na vizinhança, sabão, remédio, e a gente achava estranho porque a patroa é uma médica e ela pedia remédio para dor. Ela afirma que quase não via o casal dono da residência. Era uma coisa assim bem reclusa mesmo. Não eram vizinhos sociáveis, não conversavam com os outros vizinhos ali do quarteirão. O Ministério do Trabalho tomou conhecimento do caso depois de uma denúncia. Como a denúncia chegou muito sem elementos, né, uma senhora que pedia cigarro na rua, que aparentemente trabalhava como trabalho escravo, inicialmente eu até achei que era uma denúncia que não tinha fundamento. Mas nós, fiscalização do Ministério Público, somos pagos para fazer cumprir a lei, fomos lá, né? E identificamos essa situação trágica, traumática. No dia da operação para resgatar a idosa, a médica tentou sair da casa. Durante a abordagem, ela tentou de todas as formas impedir nosso acesso à trabalhadora. Então, ela impedia que a trabalhadora conversasse conosco, se posicionava entre a trabalhadora e a fiscalização, impediu que ela apresentasse os documentos. E em um determinado momento ela alegou que tinha uma consulta naquele horário, botou a trabalhadora dentro do carro e saiu. Mas foi essa cena dela colocar a empregada dentro do carro e sair foi uma cena assim muito hollywoodiana, de filme. Ela colocou, falou, vem cá, vamos lá no dentista e tal. Colocou, eu falei assim, a senhora não pode sair assim, ela tem que se identificar.
A auditora fiscal do trabalho falou sobre as condições em que a idosa vivia. É uma mansão, na verdade, com vários quartos, e do lado da cozinha, contígua à área de serviço, tem ali um compartimento, que é um quarto com um banheiro, e era ali que a trabalhadora vivia durante todo esse período. Jamile também falou sobre o que encontrou na residência. Quando eu fui fazer a inspeção, me foi franqueado o acesso a algumas partes da casa, e uma das partes tinham bastante fotos de pessoas em condições festivas, que a própria empregadora relatou que seriam, aliás, isso aqui são pessoas da minha família, eu não quero que você fotografe, etc., mas são pessoas da minha família. E eram casamentos, eram festas de formatura e etc. E eu tive bastante cuidado de olhar nas fotos se tinha alguém parecido com a trabalhadora lá, né? Que lembrasse a trabalhadora, para eu entender até que relação era aquela, né? E não tinha. E realmente no depoimento da trabalhadora, depois nós questionamos isso. A senhora já foi convidada para alguma festa de casamento? A senhora já foi convidada para alguma festa de formatura? E a trabalhadora falou que não, nunca foi para nenhuma festa de casamento, nunca foi para nenhuma festa de formatura. Apesar da empregadora alegar que ela era como se fosse da família. Na entrevista coletiva, o procurador e a auditora deram detalhes do que ajudou a comprovar o trabalho análogo à escravidão. Ouvindo a trabalhadora, uma hora eu perguntei, mas a empregadora é sua amiga? Falei, ela é sua amiga? Ela falou, não, ela é minha patroa. Mas a senhora não tem um laço de amizade com ela? Não. E outra coisa que eu achei interessante é que ela falava assim, ela me dá dinheiro picado, me dá dinheiro, né? E aí a empregadora falou, não, eu entrego na mão dela. Peço para ela contar. Eu falei, mas ela não conhece dinheiro. Né? E o aposento, quem retira? É meu marido. E entrega para ela? Entrega. Aí como ouvir ela. E a senhora recebe o aposento? Não, eles guardam para eu comprar minha casa. Eles também falaram sobre a família da idosa. É uma família muito simples. Então, assim, não são pessoas que têm acesso a tantas informações. E, de uma certa forma, você traduziu muito bem um sentimento que existe dentro da própria população, né? Existe ali um medo de um abandono, um medo de que essa pessoa que está ali mal sendo cuidada, né? E eles não têm muito bem esse conhecimento, seja desamparada de todas as formas. Mas, principalmente, é interessante que repare-se nesse caso que havia uma promessa, uma falsa promessa de que um dia ela receberia uma casa para passar a velhice dela, mesmo que ela já tivesse 82 anos. Então, não sei exatamente em que momento seria isso, né? Ela já tinha 82 anos, mas existia isso. E isso é algo que prende muito o trabalhador, não só o doméstico, todo e qualquer trabalhador. Para a auditora, a idosa está começando a entender o que está acontecendo. Conversei recentemente com a trabalhadora, tive com ela recentemente, fazendo o encaminhamento dela, inclusive para a Defensoria Pública da União, para cuidar da parte previdenciária. Ela está bem, ela está cansada. Ela está cansada porque ela tinha uma vida toda e de repente passa um furacão desse, né? Mas agora ela já consegue vislumbrar o que aconteceu com ela. A ex-vizinha diz que a idosa sempre foi uma mulher simples e humilde. Como ela não tinha ali estudo nenhum, ela foi facilmente ludibriada. Então, aquela coisa de escravidão realmente, ela existe até hoje. Infelizmente, ela perpetua de uma maneira que a pessoa ela não sabe que ela está sendo escravizada. A médica e o empresário foram processados e tiveram os bens bloqueados pela Justiça Trabalhista. Eles também foram condenados a pagar uma indenização de mais de R$800 mil à idosa. O Ministério do Trabalho exigiu ainda uma pensão vitalícia para a idosa. Nós estamos pedindo, em razão até da própria situação da empregada doméstica, o pagamento de todo o período. 7 anos. Sim. Pagamento de uma indenização para ela, inclusive. O dano existencial, que foi esse ato de aniquilar a possibilidade de uma vida futura. Ela tem 82 anos, uma senhora que, pelo menos foi alegado lá, hipertensa, alcoólatra, analfabeta. Muito simples, uma senhora muito simples. Então nós estamos pedindo uma indenização para ela e uma indenização para a sociedade, que é o dano moral coletivo. O procurador diz que em quase 20 anos de profissão, nunca viu um caso tão grave. Em 16 anos de Ministério Público do Trabalho, eu peguei durante várias vezes trabalho escravo. Mas nenhum caso tão cruel quanto esse. Esse caso marcou a minha carreira. Coisa absurda, né, gente?
Por mais que ela seja analfabeta, assim, pô, se tem um médico do outro lado, um empresário, são esclarecidos, se tinha que zelar, né? Zelar por essa senhora, ainda mais com 80 anos de idade, gente. Não cabe na cabeça essas coisas, né? Deixa eu ir com a repórter Ludmila Osório, que está com a gente aqui, inclusive os réus do processo, se pronunciaram sobre o caso. Vamos saber se eles disseram alguma coisa, o advogado deles. O que eles disseram, Lud? Conseguiu falar com eles? Nós não conseguimos contato com o advogado e nem com a médica e o empresário, viu, Pagliani? Boa noite a você, boa noite a todos. Como a gente viu aí na reportagem, a gente esteve na casa onde essa idosa viveu por 27 anos, mas a gente viu ali que o casal não foi encontrado. Inclusive, na entrevista coletiva, chegou a cogitar a hipótese, inclusive, do casal ter deixado a cidade, já que eles não foram vistos mais na residência depois que a idosa foi resgatada. E essa idosa de 82 anos, ela foi trazida aqui para Jardinópolis, onde nós estamos nesse momento. Inclusive, nós estamos em frente ao Centro de Referência de Assistência Social, que está acompanhando esse caso. A idosa está na casa de um sobrinho. Como ela não é conhecida aqui na cidade, porque viveu muitos anos em Ribeirão Preto, pouca gente sabe da história e pouca gente conhece essa idosa de 82 anos. A Prefeitura de Jardinópolis, o Pagliani, informou que foi notificada no dia do resgate e que a doméstica está morando com esse sobrinho aqui na cidade, mas não soube informar que tipo de atendimento ela está tendo. Nós procuramos também a Polícia Federal para saber se o inquérito sobre o caso já foi instaurado, mas até o momento não tivemos resposta. O Conselho Regional de Medicina informou que fiscaliza o exercício profissional dos médicos. Os atos que não foram praticados no exercício profissional só podem ser penalizados pelo Conselho em caso de condenação pela Justiça. Então ainda vai demorar um tempo para que tudo seja esclarecido e para que tudo seja solucionado, Pagliani. Obrigado, viu, Lud? Obrigado pela informação. É um absurdo, né, gente? É um verdadeiro absurdo. Eu estou inconformado, eu acho que você também, principalmente do fato de você deixar essa pessoa 27 anos, abusando dela, que ela não sabe ler. Se você se importa, gente, coloca ela num EJA, naquela educação de jovens e adultos, faz ela estudar, orienta, né? Se você zela por um ser humano que está prestando um serviço na sua casa e 27 anos você já tem uma relação de amizade, uma relação familiar já, né? Cuida dessa senhora. E outra, chegando numa idade como essa, com 80 anos, ela já pode ter direito a uma aposentadoria, por exemplo. Orienta ela a procurar o INSS, quer dizer assim, se fosse pessoas que estivessem preocupadas com essa senhora estaria numa condição muito melhor. Né, gente? Esse é o site de denúncia. Se você tiver qualquer informação, se você desconfiar de qualquer situação que isso pode acontecer, olha aí, ipe.cit.trabalho.gov.br. É inacreditável a gente ter uma situação como essa aí e a gente certamente vai atualizar vocês aí sobre o caso quando assim tiver movimentação.